Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Como sempre em nosso canal, temos trazido informações e curiosidades bíblicas para o seu elevo, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento bíblico. Então vamos aí para uma das nossas curiosidades bíblicas. A curiosidade bíblica que vamos aqui estar estudando está em Lucas capítulo 6, 37 e 38. Jesus, ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai-vos-ão vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos serão dado, porque como a mesma medida em que medides, também vós medirão a vós. Jesus, ele usa a expressão aí, o ensinamento, não julgueis para não ser julgado. A curiosidade do nosso vídeo aqui, nossa curiosidade do nosso vídeo é: o que significa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Esse é o tema aí da nossa aula, do nosso estudo, também da nossa curiosidade bíblica. Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele usava parábolas, ele também usava objetos cotidianos ou atos cotidianos para ensinar uma realidade, uma verdade, tanto material ou tanto espiritual. Então esse era o método de Jesus ensinar, o método de Jesus explicar algo material ou espiritual concernente à sua missão, que é trazer o reino de Deus à tona às pessoas. Então, o que significa uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Jesus, ele fala sobre o trato com o próximo, a maneira em que nós comportamos com outras pessoas, as pessoas também se comportam da mesma maneira. Então Jesus, ele está ensinando: não julgueis para não ser julgados, porque da mesma medida em que você julga, você também será julgado. Então Jesus, ele usa essa expressão, mas ele usa de forma didática, algo cotidiano. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, o que significa? Então vamos aí para a cultura romana, a cultura grega, a cultura judaica. Em todas as culturas existiam comerciantes. Se não tivesse balanças para dar à pessoa, ao cliente, o vendedor tinha que procurar algo que a medida fosse exata. Então é daí que veio a expressão uma boa medida, sacudida, recalcada, sacudida e transbordante. O comerciante pegava um recipiente, ele colocava grãos, ele recalcava, ele apalpava os grãos até o ponto de estar bem pressionado. É isso que vem a ideia de recalcada. Uma medida recalcada é bem pressionada. E depois ele sacudia ao ponto daqueles grãos transbordar. Então Jesus, ele usa esta expressão, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, usando os métodos dos tempos antigos, onde o vendedor tratava o seu cliente, dando a ele uma medida exata, uma medida concreta, uma medida que o cliente gostava de ali estar comprando daquele vendedor.
Então nós vemos que Jesus ele usa esse método de ensino, método de ensino, também ele usa coisa cotidiana para nós entendermos. Então Jesus ele disse, da mesma medida que medimos alguém, que tratamos alguém, seremos medidos, seremos também tratados. E Jesus ele usa a expressão uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, quer dizer que seria um pouco mais pior o trato que as pessoas nos tratariam se nós tratássemos ela mal, se nós julgássemos ela mal. Então Jesus ele ensina cuidado ao tratar alguém mal, ao julgar alguém mal, porque da mesma medida que você maltrata, você humilha, algumas pessoas certamente se revoltarão contra vocês e ainda piores. Então nós vemos que Jesus ele ensina o trato com o próximo usando métodos que eles usavam cotidiano, onde a medida era recalcada, sacudida e transbordante. Então Jesus ele ensina cuidado, porque da mesma maneira que vocês tratam outras pessoas, vocês serão tratados e ainda mais pior. Então Jesus ele ensina sobre isso. Então o reino de Deus é um reino de amor, de paz, passividade, um reino em que Jesus ele mostra a realidade. Então da mesma maneira em que tratamos as pessoas também nos tratarão. É o que Jesus ensina neste ensino de Lucas 6, 37 e 38. Então neste vídeo você já sabe o que é uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Era o que acontecia, o trato entre o comerciante e o seu cliente. Quando ia medir uma certa medida, ele pegava o recipiente, recalcava, sacudia e até aquele grão, aquele cereal ou algo que ele estava vendendo transbordasse. Aí era uma boa medida. Então Jesus ele ensina, cuidado, não trata as pessoas de qualquer maneira, porque da mesma medida que você trata alguém, você também será tratado. Se você gostou deste vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.